A introdução alimentar, ela começa no 7ª, 8ª semana da gestação. Não é com 6 meses já da criança com vida. E é muito importante a gente saber e entender que começa ali para a gente conseguir construir esse paladar, e o futuro dessa criança e desse adolescente depende muito do comecinho da gestação. Você tem que fazer melhores escolhas por 2 e não comer por 2. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um assunto que dá pano para manga para todas as mães, principalmente as de primeira viagem e até aquelas que tiveram 2 filhos, um distante do outro, a alimentação. Quem nunca ficou com uma dor de cabeça porque as crianças não comem, ou porque comem demais, ou porque estão comendo errado, ou porque estão comendo certo. E hoje em dia, com esse excesso de informação, a gente fica mais confusa e também mais segura, né? E hoje, para falar sobre isso, a gente trouxe uma nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, que é a nossa convidada, Nayara Geber. Seja muito bem-vinda, Nayara. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada aí pela sua participação aqui. Primeiro de tudo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a nutrição materno-infantil. Bom, obrigada pelo convite, meninas. O que é a nutrição materno-infantil? Ela abrange desde o começo da gestação, às vezes até antes, quando tem planejamento, até o puerpério, primeira infância, segunda infância e adolescência. É uma área muito ampla, né? Sim. Mas que eu acho que é de fundamental importância para o futuro daquele serzinho que a gente está criando, né? Tem pessoas que buscam mesmo antes de engravidar, assim? Ai, que legal. Tem, e hoje em dia as pessoas estão planejando. Sim. Então é muito mais fácil a gente construir esse processo até chegar no finalzinho ali naquela adolescência, se a gente começa antes. E a nutrição da mãe, mesmo antes dela engravidar, interfere na qualidade de vida do filho e tudo mais. Até para engravidar. Exatamente. Sim, é verdade. É muito importante você estar nutricionalmente saudável para poder levar uma gestação boa até o final e não ter nenhum tipo de intercorrência no meio, e aí garantir que o bebê nasça saudável. Sim. Né? Então, aí entrando um pouco aí nesse assunto, qual que é a importância, né, de uma nutricionista, de uma boa nutrição, quando a mulher está gestante, tanto para ela quanto para o bebê? É importante porque a gente garante desde a formação do feto até virar, né, um bebê de fato, e a gente garante que esse bebê seja saudável o máximo possível em todo o processo de formação mesmo, de tubo neural, a importância do ácido fólico, inclusive antes. A suplementação, né? A suplementação, o cálcio para uma pré-eclâmpsia, para evitar algumas situações, evitar diabetes gestacional, o álcool, que algumas pessoas normalizam e eu acho absurdamente... Não pode pra mim achar que as pessoas normalizam o álcool na gestação. Não, já normal já não é a gestação, então. Só um copinho, só uma tacinha. Não tem só um copinho, não tem só uma tacinha. Sim. E para algumas pessoas isso é muito difícil. Sim. E aí acho que até entra numa questão de vamos priorizar o bebê. Sim. Né? Que a partir do momento que a gente empresta o nosso corpo, exatamente, né, para gerar uma criança, querendo ou não, você é responsável por aquilo, é ótimo, né? Pelo bebê, né? Então você precisa abrir mão. Que a fisiologia, a natureza já faz isso, ela pega de você nutrientes para dar para o seu bebê. Então, se você não está comendo, aí o problema é seu. Tá. Porque ela vai tentar ao máximo suprir aquela vida que tá ali. Sim. Essa é uma dúvida que eu tenho também, assim, quando o bebê tá na barriga, eu já tive 2 filhos, mas eu ainda não tenho, ainda tenho essa dúvida, né? Quando o bebê tá na barriga,
Como é que é? Tudo que a mãe come, todos os nutrientes, todos não, porque senão a mãe também não fica em pé. Não, mas a maior sim. parte vai pro bebê. Como que funciona isso, assim? Existe um percentual, sei lá? Não, existe, mas, por exemplo, o ferro é bastante importante nesse momento e a maioria, não sei se vocês tiveram, mas fica até um pouco anêmica Eu tive anemia. por causa disso. Eu tive que repor. No ferro, né? Porque ele vai para o bebê, inclusive formação do paladar. Isso que eu ia perguntar também, o quanto o que a gente consome influencia no paladar, e isso é durante a gestação toda, é em algum período específico? A formação do paladar começa em torno da 7ª ou 8ª semana de gestação. Então, a introdução alimentar, ela começa no 7ª ou 8ª semana da gestação. Não é com 6 meses já da criança com vida. Isso é muito legal saber. E é muito importante a gente saber e entender que começa ali para a gente conseguir construir esse paladar, e o futuro dessa criança e desse adolescente depende muito do comecinho da gestação. Eu, por exemplo, fui uma gestante que tive muita fome no começo. Apesar de enjoar muito, eu tive muita fome. Meu, tem gente que não sente tanto, mas eu senti muita também. Muita fome, assim, uma coisa absurda. E aí... eu ficava naquele, como eu fiz dieta a minha vida inteira, eu ficava naquele dilema, gente, tudo bem, não é a hora de fazer dieta, mas também eu não posso comer o mundo, né? Então tem que selecionar exatamente o que comer. Você tem que fazer melhores escolhas por 2 e não comer por 2. Ai, olha essa frase aí, ó, eu vou tatuar na testa. Melhores escolhas por 2. E aí, claro, dependendo de peso, a gente tem os cálculos que a gente faz, se a mãe tá sobrepeso é uns. Mas nunca perder peso, nunca entrar numa dieta restritiva demais, porque você precisa de todos os nutrientes. Então tem um processo que aqui a gente vai generalizar, né? Não é muito individual, mas tem. Sim, e aí assim, tem uma questão, né? Tipo, ela falou, eu tive muita fome, eu também tive muita fome. E assim, desde criança eu sofro um pouco com transtorno alimentar. Então assim, muitas vezes foi difícil para eu me controlar. Sem estar gestante, eu até consigo algumas formas de me controlar, né? Assim, mas quando eu estava grávida, tanto que eu engordei mais de 20 quilos, né? Nas 2 gestações. Nas 2? E aí, assim, agora, nessa última, Coca-Cola, eu nem tomo Coca-Cola, sabe? Eu queria tomar Coca-Cola. E assim, não, eu tomava Coca-Cola, entendeu? Então, assim, tá tudo bem tomar Coca-Cola. Vou tomar Coca-Cola. Sim. Eu tô grávida. Eu vou um copo de Coca-Cola. Eu tô grávida. Tipo, Grávida eu posso. eu queria comer todos os sanduíches possíveis, impossíveis, hambúrguer, coisa que eu não como no dia a dia, sabe? E aí, assim, como que a gente consegue controlar isso na gestação? Você conseguia perceber esse tipo de atitude? Eu percebia que eu tava comendo mais, mas eu sei que ela, pra mim, você na tava minha cabeça grávida. era assim, eu tô grávida, né? Por isso que eu tô querendo comer muito, tô querendo coca, tô querendo achar engraçado e tal. E às vezes você nem percebia que poderia ser uma crise de ansiedade naquele momento. Que não tinha nem a ver com a parte fisiológica da gestação, né? No começo, não. Depois, mais pra frente, eu percebi que era, tá? E aí depois tive que entrar com medicação e tal, mas tudo bem. Porque você procurou especialistas para isso. Exato. Mas porque é difícil a gente conseguir perceber isso sozinho. Se a gente não tem gente do lado que percebe e orienta, quando se trata de um transtorno alimentar, é muito difícil. Sim. E tudo que vai além do que a gente diz habitual e normal é um transtorno. A compulsão, eles falam que não é, para mim é. Tá. As pessoas focam mais na parte da anorexia, da bulimia e esquecem do excesso comer de transtornado, né? Sim, que às vezes você não tem exatamente a compulsão, mas você tem um comer transtornado, tanto para, nossa, como muito o tempo todo, quando, assim, você não lida bem com o momento da alimentação, né? Com a comida. Tem algum problema entre você e a comida? Possivelmente. Não posso falar, mas deve ter. Você teve, como você falou, desde criança, uma dificuldade em lidar com o fato da alimentação. Possivelmente você trouxe isso para a sua gestação. E na gestação fica tudo muito aflorado, É muito né? intenso, é tudo muito
muito grande, né? Eu não tô triste, eu não tô com fome. Uhum. E aí é muito importante que você tenha ao seu lado uma equipe multidisciplinar que consiga te acolher, Sim. que não vai te falar, olha, você precisa fazer assim, você precisa fazer essa, precisa te entender, né? Porque a gente fica muito sensível. Então é importante uma nutricionista, um terapeuta, um psicólogo e um obstetra que te entenda. Sim. E que te ouça, né? Normalmente eles falam e não te ouvem. Tá. É meio Sim. que quase impositivo algumas questões, né? Hoje em dia isso tá mudando. Mas Não, aí e às vezes tem até obstetra, não foi meu caso, graças a Deus, mas tem obstetra que chega assim, meu, você engordou X quilos, que Nossa, absurdo Tipo isso. Meu, olha, gente, mudem de obstetra, se o obstetra de vocês faz isso, porque isso não é normal, não é pra fazer isso. Meu primeiro filho, que tem 15, ele falava isso pra mim. Ele falava, você tá engordando muito. Depois o seu marido não vai querer. Ele falava assim. E aí, eu nem aí, tipo, sabe assim, eu nem aí, entendeu? Eu continuei comendo, engordando. E depois eu emagreci super rápido e voltei na consulta com ele, né, e tal. E ele falou, nossa, parabéns. Tipo, Gente, como se não. eu ter voltado pro corpo e tal, era um motivo de vangloriar. Assim como você ter engordado muito, era pra te chicotear. Exato. Meu, E assim, usa cinta. Tipo, ele falou, meu, na hora que eu tive o Victor, ele já coloca cinta. Tipo, na hora, assim, o médico, entendeu? Meu, Cauê já sabe, né? Não usei cinta, obviamente. e nada aconteceu. O seu corpo trabalhou para, né? Exato. A cinta não deixa o seu corpo trabalhar para voltar, né? E é isso, assim, é uma cobrança surreal, assim. E aí, pra quem já tem uma questão com a comida, com o corpo, né, ouvir um cara desse, né, eu não sei o que me deu, mas eu, tipo, beleza. Você nem ligou, você podia ter saído pirada, mas né? Podia ter sido um gatilho. Sim, total. importante. Nossa, total. E aí, eu achei muito, muito legal isso que você falou, que a introdução alimentar, ela começa na 7ª ou 8ª semana de gestação, né? Porque a gente fica assim, tem um filho, vai chegar os 6 meses pro meu filho começar a comer. Não, e a gente, eu falo por mim também, a gente começa a entrar numa crise de ansiedade, porque até os 3, 4 meses você tá começando com recém-nascido, né? Então é aquela coisa da amamentação, do leite exclusivo, e aí você tem que... Será que ele tá pronto pra comer? Ele vai comer? Será que ele vai comer? Que horas que ele vai começar a comer? E você O que eu posso dar? que método eu vou dar? Tanto que tem gente que acelera o processo de introdução alimentar, né? E Sem entender que acelerar o processo talvez atrase ele lá na frente. Porque ele não tá pronto. E não é só não tá pronto na questão do vai engasgar, é assim, um sistema digestivo, né? E aí a gente entra naquela parte dos sinais de prontidão, né? Eu falo que são dicas da criança ou do bebê para te avisar que ele tá pronto. Tanto internamente como externamente. Porque o pescocinho duro, a forma de sentar, ele querer o que você está comendo, ele conseguir pegar as coisas, já fala que o sistema digestório dele, o fígado dele, o sistema excretor-ruim, tá pronto também. Não é só a coordenação motora que é bonitinha, é todo um conjunto de fatores que leva a gente a perceber que o bebê está pronto de fato. Sim. E normalmente é com 6 meses. Pode ser depois, né? Pode ser depois. Que não é uma regra, né? Não, e tá tudo bem. Cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo. A gente quer que o nosso bebê seja igual o da nossa amiga. Porque o meu andou com 6 meses, mas o meu não. Sim. E aí, será que tem alguma coisa com ele de errado? Não, mas é uma questão de evolução dele. Salvo os prematuros, que daí você vai ter que esperar, fazer idade corrigida e etc, para poder chegar nesses 6 meses e perceber se essa criança tá ou não pronta. E aí, se você vê que ela não tá ou não pronta, se ela não estiver pronta, a gente começa a estimular. Quando ela está, talvez, com um atraso ali. E a criança que não é prematura? Existe essa questão de talvez estimular? E como que são esses estímulos? Colocar de bruços, levar e falar, olha filho, não sei o que, mas tudo com muita cautela. Você, né?
é muito importante eu costumo, com 5 meses, a já preparar os pais. Os pais, né? Os pais. Bem, os Que é o dois. mais importante, Os né? pais, exato. Os dois. E aí, os cuidadores, que nem sempre são os pais que alimentam. E aí, a gente ensina todo mundo. Dá material, eles se preparam, eles têm esse mês para entender como é que funciona a introdução alimentar antes de fato, começar a alimentar o filho. Sim, sim. E gera menos ansiedade, eu acredito. E eu acho que preparar os pais, eu acho que é o mais importante, porque o nosso comportamento, né, influencia muito o comportamento o comportamento da criança em vários aspectos, mas nesse também, né, assim, de como eu lido com a comida, de como eu vou oferecer para ele. Bebês são espelhos. Total. Eu também tive e tenho questões com a comida e tal, desde sempre. E depois que eu tive meu filho, né, depois que eu tive o Dom, eu me formei orientadora parental e eu trabalho com o comportamento alimentar dos pais, né, em relação à criança. E eu comecei a estudar isso porque eu comecei a observar assim, antes até de começar a introdução alimentar, como eu ia me comportar, porque assim, se eu tô num dia de comer transtornado, se meu filho me vê comendo daquele jeito, provavelmente ele vai repetir essa situação. E aí eu até fiquei lembrando, assim, de coisas que eu escutei na infância e tudo mais, que eu acredito que não seja esse o único ponto, mas coisas que com certeza me fizeram descontar na comida todas as minhas questões, né? E isso eu bato muito Você na pode tecla, né? reproduzir e passar isso pra eles. Exato! E Sim. desde bebê, né? Eu procurei uma nutricionista antes também dele completar os 6 meses. Logo assim, quando ele tinha uns 3, 4 meses, eu percebi que eu também precisava fazer alguma coisa por mim, né? Para poder passar para ele. É o que foi que você fez, você foi estudar. Eu procurei uma nutricionista, fiz uma reeducação alimentar. E assim, hoje eu consigo me alimentar bem melhor, assim, eu tô me alimentando muito melhor, ainda com algumas questões, tá? Mas eu consigo me alimentar melhor. E eu vejo o Cauê comer, cara, me dá um prazer. Nossa, gente, o Cauê come com gosto, né? Meu, ele... E o Cauê, meu, O brócolizinho na mão dele, assim, e tudo, sabe? Você dá na mão dele, aquele... ele alface, sente prazer em comer e tá tudo bem, porque é de fato prazeroso. Meu, que delícia! Sim. E aquela coisa, não precisa deixar o bebê sozinho pra ele comer. Vamos comer todo mundo junto desde o começo, se possível. Né? Pra gente ensinar essa coisa de socializar também, porque a comida envolve muitos aspectos da nossa vida. Não é só nutrição, Todos, né? Você vai pra casa da mãe, você vai comer você vai almoçar. Você vai sair, talvez você possa comer alguma coisa em algum lugar. Aí você vai pra escola, você vai comer na escola. Você vai no aniversário, você não vai deixar de comer. E aí você precisa aprender a comer. Sim. E é em casa que você vai aprender a comer. Porque não é porque até os 2 anos a gente não dá açúcar. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o açúcar por diversos fatores, obesidade, diabetes e porque a gente já nasce com o paladar inato pro doce. Tá. Se eu der doce... Era uma das perguntas que eu ia te fazer era sobre isso. O porquê, né, essa polêmica do açúcar? Ainda bem que você já entrou aí. Se eu der doce, ele não vai experimentar os outros. Vai ser mais... Não que ele não vá, mas vai ser muito mais difícil eu fazer com que ele prove o amargo, o azedo, se o doce ele já reconhece. Porque o leite materno é doce. Né? Vai além das discussões de ultraprocessados, de alimentos processados que tem muito açúcar também e não tem... É tudo caloria vazia, né? Não tem nutriente. Sim. Então a gente não precisa disso pra eles. Avós, vocês estão ouvindo? Alguns avós, vocês estão... Ai, ele tá salivando. Gente, ele quer não é brigadeiro. como é que você fala? Maíra fala, não é vontade, é curiosidade. Curiosidade. Ele tá vendo ali, né? Tá com vontade, ele tá curioso. E é bem provável que a hora que ele colocar um brigadeiro na boca, aquilo não vai ser legal pra ele, porque é muito doce.
nosso paladar não é extremamente doce. Deixa eu fazer um parênteses em relação a isso que você está falando. Uma pergunta, na verdade. Você acha que, de repente, as crianças que, nossa, comem o brigadeiro e amam o brigadeiro de primeira, tem a ver com o sabor? Ou tem a ver porque eles veem a gente comendo aquilo com prazer? A gente não come o jiló igual a gente come... Ou a mãe que come Ou a mãe que come um monte de doce. Porque o meu filho mais velho é louco por Todd. Por que eu tomei Todd? Eu tomei Todd a estação inteira. Ai, Deus. Eu acho que é mais porque eles veem. Veem a gente comendo com prazer, né? Porque é muito doce. Se ele não tá habituado com aquele sabor, que é muito diferente dos sabores da natureza, que já vem ali na fruta, que já... É estranho. E eu fiz esse teste comigo. Eu não comi doce durante um tempo, eu até hoje não consigo mais. Porque aquilo é muito doce pra mim, não é normal aquele sabor. Quando eu restringo, eu sinto um... Mas depois eu volto e faço. Nessa reeducação alimentar que eu fiz, eu reduzi o doce drasticamente, porque eu era o tipo de pessoa que almoçava um pote de sorvete, sabe? Ou então metade de um mamão cheio de açúcar. Mamão com açúcar, literalmente? Cheio de açúcar. E sorvete com leite condensado. Então, assim, eu fiz essa reeducação alimentar, eu não faço mais isso de jeito nenhum. Máximo, claro que às vezes eu tô ansiosa, eu vou e como um pedação de bolo. Mas assim, um pedação de bolo, né? Eu não faço mais essas loucuras, até porque eu não tenho mais idade, né, gente? Não, mas sério. Senhora Maíra, desculpa, senhora. Não, mas é sério, assim, falando disso, né? Aí, hoje em dia eu não como mais tanto doce. E quando eu vou comer, eu sinto isso, né? Você sente até um arrepio, né? Nossa, é muito. Gente, como que pode? Esse negócio é muito doce. Gente, eu falando isso? E o paladar, ele muda, né? Mutável, sim. Ele muda de acordo com os hábitos. Inclusive, quando a gente fala assim, o bebê não gostou da batata. Ele comeu quantas vezes batata pra você ter certeza que ele não gostou da batata? Isso é legal. Como você ofereceu a batata? É muito difícil. Introdução alimentar, eu acho que é uma das fases mais difíceis e desafiadoras pra gente. E que não é rápido. E pra eles também. Não é rápido. Que não é tipo, chegou 6 meses e introduzir. Agora foi. Até os 2 anos e lá vai, né? Porque tem muita comida que depois dos 2 anos talvez ele não tenha comido ainda, né? Não, e tem o tal do Terrible 2 que a gente fala, né? Que é o período que eles começam a ser um pouco mais seletivos. Porque eles já têm um vocabulário muito bom, eles já sabem o que eles querem, eles já sabem o que eles não querem. Então eles... eu acho que o Terrible 2 lá em casa começou mais cedo. A gente vive o Terrible 1, né? Total. Não! E eles têm a personalidade deles, então eles vão. Então... E dos 2 aos 5 anos, nossa, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte com essa seletividade. E aí, já que você entrou nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de seletividade e preferência. Vou dar exemplos práticos. Se você oferece diversas vezes o mesmo alimento e ele não faz parte do grupo de preferência, e ele começa a recusar, e ele começa a recusar, e ele começa a recusar, alguma coisa tá estranha. Porque eles não são de recusar. Tá. Eles provam, eles pelo menos vão colocar na boca. E quando essa recusa fica recorrente, e não é tipo 2, 3 dias, meses. É um período muito grande nas crianças que você vai entender se ele tá seletivo ou ele só realmente naquela hora, naquele momento, ele não quis. E acho que acontece com a gente. Isso, né? E aí, tem se ele outra coisa, mantém... tipo, fruta, por exemplo, ela não tem sempre o mesmo gosto. Sei lá, você pega um morango, às vezes ele tá mais docinho, às vezes ele tá mais azedo, né? E se ele mantém uma dieta muito limitada, e é muito limitada mesmo, são só algumas cores, ali é seletividade. E aí precisa procurar um profissional. Tá. Porque talvez sozinho você não consiga desvinculá-lo dessa seletividade. Até porque para apresentar alimentos para essa criança que está resistindo muito, é muito mais difícil. Sim. Que hoje a gente tem mais informação, né, sobre isso. E também tá meio na moda, falar, meu filho é muito seletivo e tal. E aí eu fico, gente, às vezes é só uma preferência, às vezes ele não é.
O que você tá falando que é seletivo? Meu, você já apresentou quantas vezes, né? E é muito pequeno, né? Assim, sei lá. Para você entender que ele de fato é seletivo é uma coisa muito grande. Tá. É um processo muito longo para você entender que ele tá. Existem crianças com alguns transtornos, alguns espectros que você já consegue identificar desde mês, que aí, ok, você sabe que possivelmente ele vai ser seletivo, mas aí você já espera que ele vai ser seletivo. E às vezes essa seletividade faz você perceber. Né? Em crianças típicas isso não é normal. Isso não acontece com essa frequência toda. Então ele só não quer. Você tem que apresentar pelo menos 15 vezes. E de formas diferentes aquele alimento para ele, de texturas diferentes. E aí sim você vai começar a perceber se é preferência ou se é seletividade mesmo. Sim. São características diferentes que você vai enxergando. Esse processo exige muita paciência, né? De muito. quem está alimentando, né? Dos pais, seja lá quem for, um cuidador, dependendo de for, exige muita paciência. E dedicação, né? De oferecer e tal. Tem várias coisas assim que eu ofereço pro Cauê e ele muitas vezes recusa e tal. Mas eu não esqueço de uma, assim, eu ofereci beterraba várias vezes, ele sempre cuspiu. E a última vez que eu dei beterraba, eu resolvi dar a beterraba, assim... A beterraba. Como a ele beterraba? Pegou... Ele comeu inteira. Ele comeu inteira a beterraba e agora ele ama a beterraba. Então, assim, não é aquilo, né? Não é que ele não gosta. Talvez ele tenha se interessado pelaquela forma da beterraba e aí conseguiu colocar na boca. De alguma forma atiçou a curiosidade, né? E aí, falando um pouco dessa questão da paciência, eu já vou entrar num outro assunto, que é o BLW. Né? Porque eu vejo, assim, é muito diferente do que era antes, muito diferente até do jeito que eu alimentei o meu filho mais velho. E eu acho muito legal, assim, eu acho um momento muito especial, mas faz muita sujeira, exige muita paciência e tal, então nem todo mundo tem, né? Então, assim, de repente, você falar um pouquinho de o que é, de como é o método BLW e sei lá, de repente dar alguma dica, assim, para quem não tem tanta paciência, sabe? E talvez esse quem não tem tanta paciência, eu tô no meio. Então você vai saber dessas dicas com propriedade. Sei, porque precisa de uma paciência muito grande para você chegar o baby-led weaning, né? Que é você deixar a criança comer sozinha. E aí você tem que cortar de uma forma muito específica aquele legume ou aquela carne, aquela fruta para ele poder segurar. E é claro que isso ajuda no sistema neuromotor deles, isso é comprovado cientificamente, ajuda na socialização, ajuda inclusive na obesidade, mas demora e faz muito sujeira. Porque eles, no comecinho principalmente, né, e vegetais folhosos que são mais difíceis, que aí a gente indica aqueles bolinhos de feijão, aquilo no mão deles, e eles não têm essa coordenação toda, né, então aquele negócio vai caindo e eu achava que a Clara não estava comendo, e a Clara é grande já, né? Ela não estava comendo direito, porque eu não Muitos sabia pais acham se isso, né? o aporte nutricional era suficiente ou não, para mim era aquilo. Eu falei, eu vou começar a dar um misto. Eu vou oferecer a comida na colher e vou deixar ela fazer o dela. Ela sabe a hora que eles sabem a hora que estão satisfeitos, eles têm esse controle de saciedade muito melhor que a gente. Então, o método para mim mais legal do universo é o misto. Deixa eles brincando, deixa eles conhecendo textura, deixa eles conhecendo sabor e eu vou oferecendo aqui também. E o legal do misto é que você, querendo ou não, você está apresentando mais de uma textura. Mais de uma textura. Você tem essa... E eles podem gostar daquela ou dessa. Quem escolhe são eles, né? Meu filho gosta das tuas. Ainda bem. O Cauê, gente. O Cauê tinha que estar dando uma aula de como fazer o que ele. Traz ele aqui, porque o Cauê, olha, muito bom. Tive sorte. Sério, gente, o Cauê comendo dá vontade de comer. É muito bom. É bom, né? Que você leva ele e as pessoas comem. Exatamente. Outras crianças assistem, né? Você pode levar. Deixa eu te perguntar, por que, não sei exatamente o porquê, mas
como que foi essa transição aí de que antes as crianças só comiam papinha, na verdade nem papinha, né? Porque papinha as crianças comem até hoje, né? Amassada. Papinha que eu digo é amassada com garfo, tá? Não liquidificar, que antes era assim, tal. Então assim, hoje quando, sei lá, familiares mais antigos veem o Dom comendo, tipo, nossa, mas ele tá comendo um pedaço de carne antes dele ter dente. Eu falei, né? O dente dele tá por dentro da gengiva, né? Obrigada à ciência. E aí todo mundo, é muito curioso isso, né? Porque todo mundo acha um absurdo eu dar comida em pedaços pro meu filho, mas todo mundo quer que ele coma um pedaço de bolo, porque não tem problema, entendeu? A gente tá um pouquinho distorcida dessa realidade. E aí eu queria entender um pouquinho essa transição, né? Porque é aquilo, a ciência tá aí, ela explica muitas coisas. Uma evolução científica é processo de pesquisa. E começou a se perceber que a criança se alimentando de pedaços, ela engasga menos. Engasga menos, né? A musculatura dela é muito melhor, então para falar é melhor. O líquido desce mais rápido, ela pode comer mais. Ela perde a noção de saciedade? Ela não perde, né? Mas ela é pode... difícil de identificar. Então, e você não reconhece texturas, você não reconhece sabor, porque você mistura tudo num negócio só. Então vira aquela coisa que você não sabe que gosto tem. Sim. E aí interfere até na alimentação do adulto, né? Tipo, eu adulta, como fui alimentada criança, né? Por que hoje eu não como, sei lá, brócolis? Eu como tudo também. Mas assim, hoje eu não como brócolis. Por quê, né? Porque será que o brócolis não estava misturado ali, e aí eu não sabia o que era, né? Então, eu não sou muito a favor de misturar as coisas e enganar as crianças. Exato. Eles precisam saber e confiar em você e saber o que eles estão comendo. Sim. Não adianta eu esconder ali o brócolis num arroz ou num molho que ele vai comer, mas ele não sabe o que ele tá comendo. Isso não é legal, né? Sim. Eu acho... Até porque eles estão numa coisa branca, uma tela branca, né? Sim. Eles não sabem o que vem, não. Então a gente que vai É igual para quem oferta comida em pratinho. No começo eu acho muito legal o pratinho de divisória, mas depois... Nossa, na minha casa agora é A gente tampa de oferta Tupperware. eu oferto assim na mesa. Não, e aí ele não vai ter o problema depois do arroz não querer encostar no brócolis, porque não tá Olha, separado. muito bom isso que você falou. Você coloca tudo no mesmo prato. Pode legal gerar no uma começo. seletividade. Olha, é muito curioso. Porque no começo é legal pra identificar, Pra né? identificar. Mas depois não tem nenhum problema. mistura. Isso é muito legal. E os acessórios? Porque precisa do prato, porque precisa do não sei o quê. E eu dando comida na tampa da Tupperware. Gente, assim, eu não sei se isso tem algum estudo, desculpa a ignorância, mas assim, eu fui na raça, assim. Tudo bem, ele tem um prato e tal, ele tem os talherzinhos dele, mas assim, eu fui com as coisas que eu tinha em casa. Que bom! Eu acho que o cadeirão é interessante. Sim. Sim, a cadeira ele tem. A cadeira de alimentar, ela é interessante. Agora, prato, quanto menos coisa e menos atração tiver no prato, melhor. Então pode ser um prato branco. Senão perde interesse na comida. Desfoca, né? O que a gente tá fazendo e o que ele precisa fazer naquele momento. É igual uma tela. Você não vai lá e dar seu celular pra ele. Come, filhinho. Não, ele não vai comer. Grande parte das pessoas fazem isso para que a criança coma. Para que a criança coma, então. Sim. E colher, garfo, eu gosto daquela de silicone mais por causa da, sabe, a hora que tá nascendo, rasgando o dente, pode machucar o metal, etc. Pra vocês fazem verdades, né? Come arroz, feijão com amor. Então tá tudo bem. Talher é quase que não É isso. E aí eu queria entrar um pouquinho mais na parte nutricional, assim, sem ser a parte tão comportamental, porque muita gente não sabe, né, o que precisa ter no prato das refeições principais de uma criança. E aí eu tô falando da introdução alimentar, mas eu tô falando, né, na nossa refeição, né? Então se você puder falar, assim, explicar um pouquinho. Porque a base, de novo, a gente volta no mesmo assunto. É a introdução alimentar. Sim. Pra gente ter uma refeição e uma relação boa com a comida hoje, eu preciso que ela seja boa no começo. Certo. O que eu vou começar a dar? Eu sempre falo que você tem em casa. Então, se você tem uma batata, você pode começar pela batata. Não precisa necessariamente começar pelas frutas como era antigamente, né? Era suco, né? Antigamente. Inclusive.
nem vou entrar no mérito. Chá, né? Era primeiro o suquinho, chazinho, aguinha, e depois entrava na laranja lima. Laranja lima, tinha laranja lima. Laranja lima. E hoje não, dos 6 a 9 meses que eu posso dar tudo. Posso dar carne de porco? Pode. Posso dar peixe? Pode. Industrializado não, açúcar não, mel por conta do botulismo e chocolate, né, essas coisas tem. Não, mas o resto, o que a gente reconhece como comida, de fato que a nossa bisavó reconhecia como comida, porque da nossa bisavó até a gente tem a revolução industrial ali que fez com que a gente comesse muita coisa, agora faz com que a gente coma ultraprocessados demais, né? Então eu falo que sua bisavó reconhece como comida é o que você pode dar e o que você pode comer. Você deve comer, não o que você pode, né? Não tem essa de poder comer, Mas, assim, né? mas o que necessariamente precisaria ter Os num grupos, prato, né? Do aporte nutricional. Assim, Então, tubérculos, que são as batatas, mandioca, os cereais, arroz, feijão, lentilha, aí os vegetais folhosos, normalmente os de verde escuro, aí tem as combinações que a gente faz para garantir mais ferro, você dá junto com algum outro nutriente, algum outro fruta, por exemplo, que tem a vitamina C, e a proteína. Certo. Ah, mas e se for vegetariano? A gente faz outra conta e tira a proteína de origem animal. Mas precisa da proteína. São basicamente esses 5 grupos, sim. E isso, assim, esses 5 grupos, eles precisam, né, no ideal, não que todos os dias presente no almoço e no jantar, por exemplo. Sim. Eles vão comer todos? Talvez não. Sim, mas tá lá. A gente tá fazendo a nossa função. Né? Deixa eu perguntar um negócio que veio aqui. Falam muito, né, sobre essa questão de bater no liquidificador que perde nutriente. Né? Perde muito, perde pouco, perde, não perde. Porque assim, eu faço, por exemplo, lá o danoninho, né? De inhame. Geralmente eu faço com batata doce, que eu acho que fica mais gostoso, fica mais docinho. Mas e aí, né? Eu faço o inhame ou a batata doce e a fruta. Mas tem nutriente, né? Tem. E assim, você não faz isso todos os dias. Né? É de vez em quando você vai oferecer uma coisa diferente para ele. E tá tudo bem você não ter todos os nutrientes. A hora que saiu da caixa, perdeu nutriente. Sim. Nossa. Fala, desculpa. Porque eu pensei em uma coisa aqui pra eu pontuar em relação E aí, às vezes, eu vou fazer no vapor porque perde menos. Não, vai perder e tá tudo bem. congelar. Se ele não pode. prático. Isso, É muito mais prático. A gente não vive em função da cozinha e da criança 24 horas. Então, às vezes, tornar a nossa vida também mais fácil e mais prática ajude eles também. Sim, é saudável. Uma dessas você vai lá e vai dar uma bolacha, entendeu? Porque, putz, dá muito trabalho pra fazer tudo isso. Você vai lá dar uma bolacha, melhor congelar. A gente fala do suco, pra não dar, porque aí você, pra fazer um suquinho, quantas laranjas você usa? Muitas, né? Você perde muita fibra E ganha muito açúcar. e ganha muito açúcar. É por isso que não é recomendável mais o suco. Você dá a fruta, não o suco. Até um ano, depois... Até um ano, é isso que eu ia falar. Depois, não vai virar um processo de todos os dias. Mas você... substitui, Não, né? não. Porque isso pode acontecer. Da criança começar a substituir a refeição pelo suco. Porque é muito mais fácil, não exige nenhum tipo de trabalho. Desce, mata a fome. E pronto. E é gostosinho, é docinho. É docinho, Assim, né? Em relação aos líquidos na refeição, eu tô num grupo de mães, que surgiu uma polêmica que a pediatra de uma da criança falou que a criança não poderia tomar água durante a refeição. Por quê? Porque perde os nutrientes. Então, assim, ela não pode cozinhar na água, ela não pode tomar água porque isso faz com que ela... cozinhar na água? Não pode, porque perde o nutriente dos vegetais. Que ela cozinha como? Só no vapor? Não, vapor é água. Vapor é água também. Vapor é água também. Chove, né? Você chove na... Então, e aí, eu tava, eu não vou entrar em atrito. Aí eu só escrevi assim, né? Eu falei assim, olha, tranquilo, pode oferecer. Não, porque a pediatra falou pra eu oferecer água X tempo depois e tal.
Aí eu, olha, assim, até onde eu sei, o que não é recomendado, aí você me corrija se eu estiver errado, é oferecer leite de vaca, né, num período curto de tempo das refeições principais, porque atrapalha a absorção do ferro, né? Não, mas água também atrapalha. E aí eu falei, gente do céu. Aí ela falou, eu ouvi isso da pediatra e de uma nutricionista. Eu falei, bom, então Tudo bem. eu não vou discutir. Quem sou eu? Mas eu queria que você falasse para as pessoas que pode tomar água. Por favor, que fala assim, depende do que você ingere e a quantidade que você ingere durante as refeições. Se você ingerir suco ou refrigerante durante as refeições, pode te prejudicar na digestão, pode dar, inclusive, refluxo. Tá. Mas aí é um volume, para adulto, o recomendável é 100 ml, 200 ml por refeição de líquido. Então, você imagina para uma criança, é muito menor o volume, mas não que seja proibido, isso não vai interferir na alimentação e nem na absorção dos nutrientes. E tem vezes que a criança nem tá comendo direito porque ela tá com sede. E tem criança que tem disfagia, não sei o que, e precisa do líquido para ajudar ela a mastigar também. Dependendo do que você tá comendo, às vezes o negócio ficou tão seco que você precisa tomar um golinho de água. Um pouquinho. Mãe. Total, temos uma nutricionista falando que pode tomar água durante as refeições. Eu não consigo ver esse radicalismo todo. É claro que se for interferir e virar uma patologia ou um possível, sei lá, uma obesidade, alguma coisa assim, é claro que a gente vai falar, não pode. Mas eu não vou falar não pode, pra um monte de coisa que todo mundo fala não pode, eu vou falar pode. Sim. Tá tudo bem. Sim. É o veneno depende da dose, né? Sim. As pessoas hoje E da frequência. Extremos, assim, né? Hoje mesmo eu tava... Você falou de grupo de mães, né? Tô num grupo de mães, tenho vários, na verdade. E aí a discussão era reposição de ferro, porque tem um dos bebês que tá com anemia e tal. E aí a mãe falou que ia dar mais carne, não lembro direito o que foi, sabe? E também vai repor com a suplementação e tal. Mas... E aí começou uma discussão de dados científicos e não sei o que, de estudos que, sim, é importante, né? É importante a gente estudar, é importante saber o que a gente está fazendo, ter realmente os dados. Sim. Mas, assim, eu vi que virou um negócio, assim, muito... Não, mas não adianta dar carne, porque não sei o que lá. E a mãe só tava querendo, tipo... Desabafar ali, desabafar, e ela falou, eu vou dar mais um pouquinho de carne... E vou dar o ferro, vou dar não sei o que, tá tudo bem, eu percebi que ali... Ela se arrependeu até o último fio de cabelo de ter colocado. Ela deu um acolhimento, talvez, né? Dá uma carninha mesmo, né? Mas aí começou uma discussão, aí já foi para um outro lado político, sabe assim? E aí eu falei, gente, as pessoas... E eu falei, não é possível. As pessoas estão... A gente tá aqui pra se abraçar como mãe, e as né? pessoas estão muito extremistas. Eu acho que é isso que você falou, tem um pouco de equilíbrio, sabe? Às vezes, não pode, né? Mas calma, o que vai causar isso daí, né? Sim. Então, eu sou radical em alguns pontos, que eu não acho que é radical, eu acho que eu sou responsável, né? No sentido de não dar açúcar até 2 anos e tal, de não ter dado mel, por exemplo, até 1 ano. Mas tem outras coisas que... Sabe, eu acho que dá pra gente flexibilizar, não sei. Sim. Eu sou a favor ao máximo da flexibilização e do equilíbrio e da nossa saúde mental. Né? Porque senão a gente fica muito tensa e aquilo, em vez de ser legal, vai acabar prejudicando. Por isso eu até comentei com uma amiga isso hoje, né? Que ela também faz parte do grupo, a gente deu uma fofocadinha. Mas assim... No privado. É por isso que a maternidade é tão pesada. E tá se tornando mais. Né? Assim, gente, porque a informação, em vez de ajudar, tá deixando as pessoas piradas. Eu acho que a internet ela vem para ajudar, mas ela atrapalha assim, de uma forma com esse excesso de informação superficial. É rasa. A informação é rasa. Sabe, eu estudei 10 anos da minha vida para poder falar sobre isso. E ali tá lá, não coma açúcar, ou coma açúcar, tá tudo bem. Tipo, 10 dicas para você fazer introdução alimentar. Né?
E a gente fala de emagrecer porque a obesidade tá aí, né? Tá. Inclusive nas crianças, né? Sobre isso, puxamos o gancho. São duas perguntas que eu quero fazer. A primeira, assim, bem direta. Existe obesidade em bebês que são exclusivamente amamentados por leite materno? Não. Não existe. Não, ponto. É isso que eu queria saber também. E é engraçado, porque às vezes você consegue ver, você pega a foto de um bebê, 2 bebês, que foram amamentados exclusivamente por leite materno. Um é um touro, e o outro é uma coisinha assim, né, menorzinho. Os 2 são extremamente saudáveis, e tá tudo bem. E aquilo não quer dizer que ele tá obeso, que o outro tá fora. Um é mais forte que o outro. E você vai ver depois, eles vão estar na mesma estatura, mesmo peso. E quando que é identificada a obesidade, assim, porque, beleza, a gente falou aqui de casos em que o bebê só é alimentado por leite materno. Começou a introdução alimentar. Aí pode ser que exista uma obesidade, se de repente a criança come, sei lá. Pode, aí a gente Muitos vê pesados os marcadores, demais, E aí já pode ser que aquilo seja considerado obesidade. Pode, dependendo de como tiver esse nível de crescimento. A gente vê o gráfico, né? Sim. E aí pelo gráfico você consegue identificar se ele está acima do peso, se ele já está entrando numa obesidade, o que a gente vai fazer com aquela criança que possivelmente está obesa. Porque você tratar uma criança com obesidade é muito difícil. É uma criança. E falando até de crianças mais velhas, né? Sim. Tipo, 10, 12 anos. Eu comecei a fazer dieta com 12 anos e era tipo assim, porque eu estava obesa mesmo. E era assim, meus pais jogaram na minha conta a responsabilidade do Érica, você não pode comer isso. E, eu tinha vontade, eu tenho até hoje. Não falo não pra mim até hoje. Imagina com 12 anos. E a responsabilidade não foi sua, né? Então. Como que eu cheguei lá, né? A nossa também. A nossa também. Eu também era uma criança muito gorda. E aí, ao contrário de você, acho que eu não me lembro de fazer dieta até um certo período. Depois, sim. Mas acho que a gente foi meio que... Pode... Eu acho que a gente foi meio que... Não foi jogado na nossa conta, assim, sabe? Tipo, ó, você não pode comer isso porque você tá obesa. Tipo, você tá obesa, eu tô vendo que você tá obesa. E tá tudo bem. E você vai continuar obesa, entendeu? São extremos, né? E eu falei, e aí chegou num ponto, assim, com 12, 13 anos, que você tá ali na pré-adolescência, tá adolescente. Sofrendo bullying, E você fala, meu, eu preciso emagrecer. E aí eu fui comendo meio mamão por dia, entendeu? Tipo, fiquei doente. Olha que loucura, né? Mas é isso, assim. Sem culpabilizar também os nossos pais que não, né, enfim, não tinham informação, mas eu fico pensando nisso, assim, eu vejo muito de perto algumas crianças, assim, que têm essa questão de obesidade e que a responsabilidade fica em cima delas. Assim, você com 9 anos vendo um bolo de chocolate que você gosta, porque quando você estava lá na sua introdução alimentar, ninguém falou que você não podia comer, e comia na sua frente, comia junto, e comia, sendo espelho daquela criança, e aí com 10 anos você tá comendo, você mãe comendo seu bolo de chocolate, falando pro seu filho de 10 anos, olha, você não pode comer, você tá gorda. Obrigada pela sua natalidade. Possivelmente essa criança vai ter. Já tem, né, provavelmente, né? E assim, tem vamos entrar no lance da superficialidade, tem uma dica, né? A dica é procure um profissional, basicamente. Não tem outra escolha, não tem outra opção, e você precisa procurar um profissional habilitado, tá? E com conhecimento. Você não pode procurar, por exemplo, só um pediatra. O pediatra não passa plano alimentar. Sim. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. É aquela coisa, eu vou entrar no mesmo mérito da compulsão alimentar na gestação. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que a resposta também é essa, né? Assim, e adolescente, né? Porque assim... É outra fase fácil na vida. Não cheguei lá. Vou falar abertamente aqui, que na verdade eu tô falando do meu filho, né? Eu até me culpo um pouco, né, assim, por não ter feito a introdução alimentar adequada para ele, assim, no sentido de, sei lá, eu acho que eu não fiquei acompanhando tão de perto como eu acompanho o Cauê, sabe? Além de ter dado as coisas
batidas no liquidificador, eu batia até músculo, né? Eu batia músculo com mandioquinha, com não sei o quê. Imagina que você dá carne em pedaços, né? Não ia dar carne em pedaço e tal. E assim, tudo bem, mas eu acho que eu fui um pouco negligente, sabe? E aí hoje ele não come bem, né? Assim, ele come arroz, feijão, carne, macarrão, peixe, frango. Sabe assim? Ele não come fruta, ele não come verdura, né? E aí já faz um tempo que eu tô me preocupando com isso, já levei no nutrólogo, já levei em pediatra, tudo assim, faz terapia, né? Mas assim, eu não sei, eu já tô, né, com a equipe multidisciplinar, mas é tão difícil, assim, porque hoje eu olho ele com 15, depende dele, né? Depende dele querer mudar isso, E sabe? talvez jogar real com ele, né? Falar, Vitor, vem aqui. É assim que funciona e você precisa. E todos falaram, sabe? Todos os profissionais que eu levei e eu também. E aí eu não sei, né? Talvez eu já tenha até respondido a pergunta que eu te fiz, né? Porque ele precisa, né, agora. Tipo, mas é fogo, assim, é difícil pra mim olhar pra mim antes e olhar pro meu filho agora e me sentir culpada e ver que agora eu estou de mãos atadas porque agora depende mais dele do que de mim. E por mais que você saiba que você não Mas tinha esse recurso, exatamente. você não tinha esse recurso, mas não tem como você não se responsabilizar, né? Sim. Eu não tinha recurso, mas assim, muitas vezes eu trabalhava tipo, fora o dia inteiro, tá? Então muitas vezes eu ia no mais fácil mesmo, dava papinha da Nestlé, sabe assim? Então eu ia no mais fácil e fui indo, entendeu? Enfim. E hoje você faz diferente. Hoje eu faço E você é o exemplo hoje também, né? Hoje você também se alimenta melhor do que você se alimentava na época que ele era... E isso é importante pro Vitor também, ver que você tá mudando, ver que você mudou a sua alimentação. E aí precisa a gente tentar criar uma consciência nele. Porque ele faz... É que agora ele tá parado por causa da perna, né? Ele faz musculação. Mas ele faz um esporte. Se ele não se alimentar com todos os nutrientes, ele não vai... ele vai se machucar. Não vai crescer, não vai ficar bombado, não vai. A gente fala pra ele direto. E ele vai querer o quê? Medicalizar, tomar um remedinho e achar que tá tudo bem. E hoje em dia isso tá bem comum. Acho que adolescentes não sei, né? Como que é isso, mas assim, a galera vai na farmácia e pede uma dose de ômega 3, sei lá, B12, e toma assim, receita. Vai fazendo suplementação assim, gente. Você não sabe nem se Você precisa. tem com deficiência daquela vitamina, aquele mineral, e você tá tomando. Os exames dele são todos lindos. Que bom. Dá até raiva, né? Um pouco. A pediatra falou, mas eu não sei nem o que te falar, porque como é que a gente vai falar pra ele agora? Vamos inventar uma anemiazinha aqui. Ai, que horror. Que bom, mas aí talvez criar a consciência nele de que no futuro esses exames não vão estar. É isso que eu faço, né? Mas Claro. Porque a gente tem exemplos na família de diabetes, de obesidade mórbida, então... Mas essas questões dos exames também eu acho que é um tema meio complexo, assim, porque a gente não é o exame, né? Não é o exame. Por exemplo, o meu marido, ele se alimenta muito pior do que eu, porque eu tenho uma alimentação saudável. Ele é fumante e tal. Os exames dele, a mãe dele dava Coca-Cola na mamadeira, sem brincadeira, com ele com 3 meses de idade. Meu Deus. Não, juro por Deus. Eu falei pra minha sogra, tá você vivo. não matou ele? Como que ele tá vivo? Ele tá vivo com os exames dele 100 vezes melhor que os meus, que fiz dieta, assim, alimentação a vida inteira, faço exercício físico diariamente. Então, assim, não são os exames, né? Assim, mas a minha disposição é maior. Desculpa, amor. A minha disposição é maior do que a dele, né? Para as coisas e tal. Então, assim, não é... Porque o que você põe pra dentro é muito melhor. São escolhas melhores pra você. E aí os marcadores dos exames, tipo, eu tive diabetes gestacional, com minha alimentação assim perfeita. Eu chorava, falando, como assim? O que mais eu vou fazer pra não ter diabetes gestacional, sabe? Mas eu acho que é isso também, né? Os exames podem estar ok. E aí, como ele tá se sentindo também, né? Será que ele não tá cansado? Ele não tá meio... E às vezes não. E a fase da adolescência tem a parte estética também, que influencia muito, né? Então, se aquela comida tá resolvendo, se eu tô bonitão, tá bom. Pois é.
E nas meninas isso é pior. É pior. Mas o número de meninos se importando com isso, e aí eles, ao invés da anorexia, a anorexia também, mas eles estão na ortorexia, né, que é o excesso de academia, de musculação, eles estão indo para esse tipo de transtorno alimentar, os meninos. Quando que a gente percebe, assim, que tá mais, assim, por exemplo, sei lá, meninas que fazem balé, isso, assim, minha sobrinha fazia balé e tinha, minha cunhada sempre comentava comigo, assim, desse universo, que eu também sou da dança, então só que eu sou da dança do ventre, né? O pessoal no balé é muito rígido com algumas coisas e tal. E eu acredito que tem muitas coisas que você precisa ter ali algum cuidado para você performar mesmo, se essa é a sua intenção. Mas, assim, meninas de 11, 12 anos, assim, não, porque eu tenho que comer certa quantidade de proteína e não sei o que, numa pira que, assim, dá dó de ver, sabe? Que não era momento pra pessoa estar ali pirando com a quantidade de proteína. Você não precisa estar calculando com 12 anos a quantidade de proteína que você vai colocar no seu prato. Você precisa comer. Exato. E aí, né, essa idade é uma idade muito delicada. É aquilo da medicalização do alimento. Calcular proteína, calcular carboidrato com 12 anos não é natural. Conta pontos, é isso que eu fazia. Então, alguma coisa ali tem que ir no responsável falar, não. Por quê? Procurar uma ajuda, né? Procurar uma ajuda, um nutricionista comportamental, uma terapia, fazer com que ele saia daquele limbo, né, que eles vão entrando, e é muito perigoso. E tem grupos na internet que favorecem isso, né? Tem uns clássicos que é o anemia, que é anorexia e bulimia, que eles ensinam como é que faz. Eles ensinam. E as meninas vão atrás. E as meninas morrem por causa disso, né? Nossa, de enfiar a escova de dente para conseguir vomitar. E aí você se machuca inteira. Ou senão, tem algumas pessoas, mas aí os mais velhos vão pro álcool, porque daí você bebe e não tem fome. Meu Deus, gente. É um universo muito doente, né? E nossos filhos estão nesse meio já, né? O meu dela. Nossa, pesado. É pesado. A gente tem que estar aí, né? É isso que eu ia falar. A gente precisa observar e ficar do lado e acompanhar. E de perto. Eu fiquei até meio... fiquei um pouco perplexa depois desse comentário, assim. Eu acho que pra encerrar, eu queria perguntar pra você. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar, assim? Queria só que você falasse um pouquinho sobre... voltando um pouquinho na parte dos bebês e crianças mais novas e tal. Que, voltando ao excesso de informação também, hoje as mães também se sentem... Algumas mães não têm informação nenhuma e outras têm o excesso de informação e elas ficam assim, ai meu Deus, hoje eu não tenho 5 grupos alimentares para apresentar na hora do almoço. Eu sou a pior mãe do mundo e tudo mais. Então, assim, como que é possível equilibrar a parte nutricional mesmo, pensando nisso, num dia que, por exemplo, hoje tinha ovo mexido, mas não tinha nenhuma verdura escura na hora do almoço, sabe? Como que... Eu vou dar um exemplo de uma mensagem que eu recebi outro dia. Eu só tenho ovo na minha casa, eu vou ter que dar ovo todos os dias pra ele. Posso dar? Ele tem 8 meses. O que eu vou falar? Pode. É melhor você dar ovo e garantir o aporte proteico dessa criança do que não dar nada. E tá tudo bem. Você não é a pior mãe do mundo, é o que você tem que tá ali acessível para você naquele momento. As coisas vão melhorar, depois a gente consegue trabalhar e planejar e aí talvez ensinar a aproveitar o alimento integralmente, porque aí você consegue não só os nutrientes, mas até gastar menos dependendo da onde essa pessoa mora, ou onde vive, qualidade de vida e etc, né? Então, tá tudo bem. E procure pessoas que te apoiam. Procure mães, procure grupos de mães que você consegue conversar. Que falar cura, né? Essa troca de experiência, eu acho que ela é muito mais saudável do que trocar experiências na internet. No Instagram da vida, no Facebook, até com profissionais
que às vezes são até desonestos com a gente, né? Porque o foco deles é outro. E eu nado muito contra essa corrente. Então é isso, procure pessoas que te acolham, procure se unam. Né? A maternidade já é muito difícil pra gente deixar ela mais pesada. Então quanto mais a gente se une, acho que a gente vai dividindo as coisas e elas vão ficando mais leves. Eu acho que não dá pra falar mais nada, depois essa fala foi muito linda. É isso, né? É isso. A gente quer te agradecer por ter topado essa com a gente, né? Nesse projeto maravilhoso. Obrigada. Que é de acolhimento, né? Um projeto de acolhimento. Me senti acolhida, me senti bem. E obrigada. Gente, a gente queria agradecer muito vocês por estarem com a gente aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos vídeos que vão chegar quinzenalmente aqui. Curtir, compartilhar, comentar, divulgar para todo mundo. E é isso. É isso. Obrigada, um beijo.